Obrigado, Fernando. Eu não sabia, mas foi uma agradável surpresa. Sei que ficamos sempre nervosos quando é a primeira vez, mas saíste bem. Podes continuar. Bom dia, Igreja. Um feliz sábado a todos. Sábado àqueles que também que estão em casa. Obrigado também pela vossa presença. E hoje, irmãos, ao pensar num tema, já há um tempo atrás eu falei com a Margarida. Margarida, vamos aproveitar de falar de mordomia. E ela disse, mas eu ainda tenho um sermão preparado em relação a isso. Então, fica contigo. Entretanto, falei com a irmã Gisele, do Departamento do Ministério Pessoal, e achamos apropriado, falamos sobre os dons espirituais. Estamos no início do ano, em que começamos os projetos que estamos aqui a planear na Igreja e precisamos da envolvência de todos. No entanto, eu queria começar por vos contar uma história. Não é só as crianças que gostam de histórias, nós adultos também, quando ouvimos uma história um bocado deslumbrante, também apreciamos. E esta manhã eu quero-vos trazer a história de Thomas Green Wiggins. Este jovem nasceu e cresceu nos Estados Unidos, mas numa época de escravidão. Ele e os seus pais foram comprados por um general, James Neal Bethune, e os seus pais trabalhavam, como era habitual nessa época, nas plantações. Desde muito cedo, este jovem, que vamos tratar por Tom, ele ouvia as filhas deste general a tocar música, e em específico, piano. E ele tinha uma capacidade de ouvir e reproduzir muito elevada. Tanto que, dos poucos registros que há dessa época, é dito que aos 5 anos ele compôs a primeira música chamada O Torrencial. E isto porquê? Ele ouvia a chuva a bater num telhado de metal e ele conseguia reproduzir o som que as gotas faziam no piano. Era de tal forma a capacidade dele. O general, apercebendo-se da habilidade deste rapaz, o que é que fez? Pôs o rapaz num quarto anexado à casa dele, porque na época os escravos, os servos, viviam em casas, em casinhas separadas que não tinham a mesma condição dos seus donos. E então pôs lá um quarto específico para este jovem Tom e pôs lá um piano para ele. E um contemporâneo terá dito que este jovem tinha 2 interesses principais: a música e a comida. Se os irmãos forem pesquisar uma fotografia deste jovem, vão-se aperceber que ele era um bocadinho assim mais forte. Dá para perceber, então, essa parte da comida. Mas ele tocava das 24 horas, ele passava 12 horas a tocar piano. O dia todo. 12 horas. Eu estou a ver os olhos da minha filha e quando eu digo que tens que praticar mais um bocadinho a violino, ela diz, mas eu já estou aqui 1 hora. Este jovem praticava 12 horas por dia, é que ele tocava piano. Ele era capaz de reproduzir conversas inteiras de 10 minutos. Se eu não tiver com atenção numa conversa, eu após 2, 3 minutos já não sei reproduzir o que é que foi dito nos primeiros 30. Mas ele conseguia e tinha esta capacidade. A capacidade de tocar música era de tal forma que ele era capaz de tocar músicas diferentes em cada mão, ou seja, com esta tocava uma, com esta tocava outra e cantava uma terceira. Eu tenho dificuldade em fazer 2 coisas, nem falando em 3. E ele era capaz de reproduzir peças musicais após ouvi-las uma única vez. Se o Francisco viesse aqui tocar uma vez, ele depois sentava-se e tocava exatamente aquilo que o Francisco teria tocado. Ele então, com este general, que era o seu dono, fez digressões nos Estados Unidos, de tal forma que ele, na época, sendo negro, tocou na Casa Branca. Inclusive, era esta a capacidade que ele tinha. E ele era desafiado pelo público, na hora, em tocar peças musicais. Eles tocavam e ele tocava logo de seguida, só precisava de uma única vez. E calcula-se que aos 16 anos ele terá aprendido a tocar 7.000 peças musicais. E isto só de ouvir. Eu pedi agora à multimédia que pudessem tocar só um excerto de 28 segundos para os irmãos terem uma percepção real de como é que ele tocava. Qual é que era uma das suas composições musicais. Porque ele não só ouvia e reproduzia, mas ele também conseguia compor.
Isto são 28 segundos de uma música que eu acho que tem 7 ou 8 minutos. Impressionante, não é? Mas não esquecendo que ele era negro e desfavorecido. E como se não bastasse, nos parâmetros de hoje, Tom provavelmente era autista. E ele tinha mais uma característica muito específica. Tom era cego. Mudou um bocadinho o prisma, não é? E de repente esta capacidade de Tom ganhou outro exponencial. Se não vos tivesse dado estas últimas características dele ser autista e cego, o que é que pensariam dele? Era um gênio, mas já se ouviu falar de outros casos. Agora, com estes dois fatores adicionais, nós sabemos que autistas têm certas capacidades mais aumentadas do que outras. Só que o facto de ainda por cima ser cego faz disto uma coisa sem igual. Voltando aqui a uma primeira parte que tinha aqui apontado. Quem aqui é que já testou o seu nível QI? Eu nunca o fiz. Alguém já o fez ou não o fizeram porque têm receio do resultado? É isso? É assim, eu não peço resultados porque isto... o QI é, para aqueles que não o sabem, é uma forma de medir o nível de inteligência de alguém. Sabemos que houve casos no passado, tipo Einstein, que era considerado, e é considerado ainda uma pessoa de inteligência superior. Mas no que toca, e eu pesquisei um bocadinho a história dele, no que toca a vida do dia-a-dia, este homem, para as coisas mais simples, achava que era muito complicado. As coisas mais simples e as pessoas que têm uma inteligência muito acima da média, depois têm muita dificuldade com as coisas mais básicas. E já ouviram de certeza ouvir alguém dizer, e eu já o próprio disse, que nós usamos 10% das nossas faculdades mentais. Mais ou menos. Porque o nosso cérebro, a nossa massa cerebral, funciona toda. Ou seja, não é só uma parte do nosso cérebro que funciona. Se funcionar só uma certa parte do nosso cérebro, o que é que acontece? O que é que acontece, Marisa? Ficamos limitados no movimento, na fala, no raciocinar. Eu acho que a melhor forma de descrevermos a nossa capacidade mental é: o nosso cérebro é um motor, mas ele ele está limitado na potência que ele pode exercer. E eu vou-vos, se calhar, dar um exemplo ainda mais prático da minha área. Há motores automóveis que são desenvolvidos com a mesma cilindrada. Só que a centralina que levam são diferentes. O mesmo motor é capaz de produzir 100, 150 ou 200 cavalos. Este motor tem a mesma capacidade deste. O de 100 tem a mesma capacidade dos 200. O que o limita é a centralina, que diz: vais até aqui. Quando a imperfeição entrou no mundo, foi isso que nos foi acontecendo ao longo do tempo. A nossa centralina é que é limitada. Não permite que façamos mais do que isto. Outros têm um bocadinho mais do que outros, mas também têm um papel diferente a desenvolver. E era um bocado neste âmbito que eu queria trazer-vos esta mensagem de hoje. Remetendo ainda ao exemplo de Tom, por vezes os que mais limitações têm são aqueles que se empurram mais e que se esforçam mais para alcançar mais. Por vezes aqueles que têm muita capacidade, muita inteligência, desmazelam um bocado em relação a estas pessoas. E os irmãos já repararam que nunca ninguém é bom a tudo? Há um ditado que diz o português desenrasca um bocadinho de tudo. E é verdade. Nota-se, trabalhadores que vão para o estrangeiro sabem desenrascar muita coisa. Os irmãos que vêm do Brasil também se vê muitas vezes que conseguem fazer muitas coisas diferentes. É aquele tal desenrascar. Mas aquele ser bom realmente numa coisa é o que muitas vezes nos define. E às vezes recorremos uns aos outros porque sabemos que aquele irmão, ou aquela irmã, ou aquele familiar, ou amigo, ou aquele colega é muito bom naquilo. E então vamos recorrer àquela pessoa. Mas isto também tem, acredito eu, um motivo de ser. Se eu sou bom em alguma coisa, eu vou me empenhar nisso.
Mas se eu precisar de fazer essa tarefa, mas me faltar aquela parte, o que é que geralmente eu faço? Eu vou recorrer a um irmão ou irmã que tem mais competências do que eu para me ajudar nessa área. Se eu fosse bom a tudo, o que é que acontece? Eu vou fazer tudo sozinho. Porque não preciso de ninguém, porque consigo fazer sozinho. Agora Deus, na sua infinita inteligência, diz assim: não. Tu vais ter este dom e o teu irmão vai ter aquele dom. E vocês vão ter que trabalhar juntos. O foco de querer ser, então, não é ser bom em tudo, mas usar e expandir as habilidades que Deus nos dá a cada um para o reino de Deus, que engloba duas coisas: a glória de Deus e o auxílio ao semelhante. Esta semana, na quarta-feira, não sei porquê, mas comecei a pensar no formato da cruz. E os irmãos provavelmente já pensaram nisto. Mas se eu pensar nas duas linhas da cruz, uma vai para cima e a outra, eu pensei, interessante. A ligação de Deus para o homem e as ligações laterais uns entre os outros. Queria então abrir convosco esta manhã o texto de Mateus 25, 14 e 30 e também depois o de Lucas 19, 12 a 27, que nos fala da parábola dos talentos. Ambos descrevem a mesma parábola, mas têm aqui pequenas diferenças. Vamos começar por Mateus 25, os versos 14 a 30, que diz assim: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância mais, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos agora a Lucas, o capítulo 19, os versos 12 a 27. Na essência, é a mesma parábola, mas relatada por pessoas diferentes. E provavelmente foi assistido por testemunhas diferentes, porque este relato tem algumas coisas diferentes. O verso 12 do capítulo 19 do livro de Lucas diz assim: Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse:
Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Porque não puseste, pus o meu dinheiro no banco para que eu, vindo, o exigisse com juros. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver se lhe há dado, mas ao que não tiver, até o que lhe tem será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matei-os diante de mim. Tem algumas diferenças muito particulares. Vamos começar por ele o mais essencial. Quem é o Senhor desta parábola? Quem é? É Jesus. No primeiro versículo de Lucas, há aqui uma parte muito interessante. O verso diz assim, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino. E depois o quê? É interessante. Já pararam para pensar o que é que este pequeno verso descreve? Jesus vai tomar para si um reino e depois regressa. Ele vai, mas ele deixa recado. O que é que Jesus diz aqui nesta parábola? Negociai até que venha. Negociai o quê? Qual é o intuito desta parábola? Ele confiou os negócios desta terra a quem? Aos seus discípulos. Naquele momento, ele falava diretamente aos seus discípulos, transportando para nós, ele falou-nos a nós. Negociai até que eu venha. Tomai conta do recado, sejai, desculpa Margarida, mordomos daquilo que eu vos vou confiar. E ele tinha 2 interesses. Aumentar as suas participações, a sua percentagem nesta terra. É esse o intuito de Cristo. E outro, pôr à prova os seus servos antes que lhes entregasse mais responsabilidades. Os irmãos sabem o que era um talento nesta época? O que é que representava fisicamente? Um talento em prata era sensivelmente 21 quilos de prata. Isto representava 18 anos de trabalho, de salário. Estes talentos da parábola que Cristo descreve refletem e são estes dons que nos são entregues para nós empregarmos para a obra do Senhor. Cada um, na seara do Senhor, tem o seu trabalho específico. Existem vários graus de responsabilidade e ninguém é isento desta responsabilidade. Aquilo que Jesus confia a cada um de nós é conforme aquilo que Ele acredita que nós somos capazes de trabalhar, de negociar, de fazer crescer. Negociar no sentido de tratar dos negócios dele, ganhar almas para ele. Isto não é só uma questão de entregar e trabalhar e estar entregue e fazer o mínimo indispensável. Eu já vi alguns artigos ultimamente que há pessoas que, quando não estão satisfeitos no seu emprego, no seu trabalho, vão diminuindo a percentagem de trabalho que têm que fazer até ao mínimo essencial. Isto para demonstrar um certo desagrado ao seu patrão. Mas o que Cristo quer que nós façamos com os nossos dons, quando Ele nos entrega, é que nós aprendamos a trabalhar com eles, mas que também, conforme a experiência e a sabedoria que Ele nos concede, fazê-los crescer. E se isso nos levar a acrescentar outro dom, porque aqui na parábola, o primeiro lhe entrega é quantos dons? 5 ou 10? 5 ou 10? 5. Porque é entregue 5 e depois mais 5. É entregue 10 e depois outros 10. Ou seja, é interessante que esta percentagem de Cristo é sempre a dobrar. Eu entrego-te 100%, mas o teu lucro vai ser 100%.
e vai ser aumentado um atrás do outro. Queria, no entanto, focar um bocadinho nesta parte do servo negligente. Porque há aqui uma coisa que ele faz que é gravíssimo. Não bastava ele não ter empenhado o único talento que ele tinha. No verso 21 de Lucas 19, ele diz assim, a resposta que ele dá, aliás, vamos para o 20. Veio o último, então, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço. Em Mateus, o que é que ele fez com ela? Enterrou-a. No verso 21 ele diz, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Esta palavra, rigoroso, no grego, significa austero, hostil. Estão os irmãos a perceber a acusação que ele fez ao seu mestre? A dizer, tu és mau. Tu não és justo, tu tomas aquilo que não é teu. E é esta forma como Jesus lida connosco? A desculpa que ele deu foi a sua própria condenação. No verso 22, o seu mestre diz, mau servo, pela tua boca te julgarei. O conhecimento do servo lhe impôs uma responsabilidade de qual não havia escapatória. E cada um será chamado à responsabilidade conforme o seu conhecimento. Deus aceita uma pessoa de acordo com o que ela pode fazer e nunca espera mais nem menos do que o melhor dessa pessoa. Mas atenção, não significa ficar estático. Como já dissemos, significa ganhar experiência, sabedoria e crescer para que a medida de responsabilidade ande sempre a par das nossas capacidades. Se as nossas capacidades vão aumentar, a nossa responsabilidade automaticamente aumenta com ela, mas sempre de mãos dadas. A igreja é composta por quem? Por nós. E nós somos quem? O corpo? Um corpo, quando um membro não funciona como deve ser, o resto do corpo reage. O resto do corpo reage para auxiliar aquele membro que não está a conseguir sozinho. E é desta forma que Cristo quer que trabalhemos juntos. Se o meu irmão não está a conseguir e eu tenho a capacidade de o ajudar, então é a minha obrigação de o ir ajudar. E se eu precisar de ajuda, não tenho que ter receio em ir pedir ajuda. Se já definimos que não somos bons em tudo, então não há vergonha e não há problema em eu pedir ajuda aos outros. Não há necessidade de sobrecarregar uns aos outros. Eu ouvi uma citação que eu fiquei um bocadinho na dúvida se eu iria mencionar, mas acho que é pertinente. Esta citação era o seguinte, que nós humanos, por vezes, nos comportamos como um bando de porcos-espinhos no inverno. Os irmãos estão aqui, e eu inclusive, eu decidi não tirar o cachecol porque é o que me aquece um bocadinho no pescoço. Mas eu vejo os irmãos com casacos aconchegados, filhos, pais aconchegados, casais aconchegados uns aos outros. Porquê? Estão com frio. Mas o que é que acontece com o porco-espinho quando ele está com frio e encosta só o outro? Pica. Eu até quero trabalhar com o meu irmão, mas aquela atitude, aquela maneira de ser, não calha lá muito bem. Incomoda. Então deixemos essas indiferenças de parte. Saibamos trabalhar uns com os outros. Ninguém é perfeito, nós sabemos disso. E se o apontar de eu não consigo trabalhar com aquele e com o outro e com o outro e eu não consigo trabalhar com 10 irmãos diferentes, então se calhar o problema não são os irmãos diferentes. Se calhar o problema sou eu. A crítica, que às vezes existe, tem que ser construtiva. E tem que se saber dar crítica. Se eu não souber ou não tiver a certeza, então é melhor não dar. O trabalhar juntos também tem outra parte muito importante. O eu não cresce. Se o trabalho é feito em equipa, então o empenho é de todos. E a honra e glória pertencem a Deus.
Se tens uma habilidade e não sabes muito bem onde é que o podes empregar na igreja, o Senhor sabe. Foi Ele que te o deu. Algum dos irmãos já pensou em ir ter com alguém de um departamento, um diretor ou vice-diretor, e perguntar que projetos é que vão ser elaborados ao longo do ano? Já fizeram isso? Eu já cheguei a ouvir falar de projetos, ainda não estando no conselho, só quando são apresentados, porque nunca não perguntei, não me levantei, não fui perguntar a este ou aquele irmão, olha, este ano, o que é que vão fazer? Ao primeiro trimestre, o que é que estão a planear em fazer? Pode ser que haja um projeto ou algum trabalho que eu me queira empenhar ou que queira ajudar e eu nem sabia que ele existia. Eu queria perguntar, neste momento, aos diretores dos departamentos para se levantarem. Todos os diretores de departamento, levantem-se, faz favor. Não estava planeado, mas pensei isto na última da hora. Os irmãos sabem que departamentos é que estes irmãos representam? Alguns sabem, porque já lá estão há algum tempo. Margarida. Os irmãos sabem que departamento é que o André a Graça representa? André, podes dizer? Espírito de Profecia. Marisa? Jani? Livraria. Escola Sabatina e Família. Comunicação. Estão a ver, irmãos? Estão conhecidas as caras perante todos quem representa os departamentos para este ano. Se os irmãos tiverem interesse em algo, podem sentar. Obrigado. Se quiserem trabalhar com algum departamento, ou basta terem curiosidade para saber o que é que eles vão fazer, vão ter com eles. Eles não mordem, eu prometo. Logo à tarde iremos ter uma reunião às 17 sobre os dons espirituais. O dom de cada um. Descubram qual é o vosso dom. Não sabem? Orem. Deus sabe. E eu garanto-vos que Ele vos vai dar a resposta. Outra coisa que eu queria que vocês fizessem. Desafiem ao Senhor. O Senhor, em vários sítios na Bíblia, pede para nós o desafiarmos e pormos à prova. E às vezes temos receio. Até na forma como oramos ao Senhor. Temos receio de exigir coisas dele. Mas se ele promete, a lógica então é eu exigir, mas eu tenho que estar na condição de poder exigir. Então, primeiro, põe a tua vida em conformidade com o Senhor e depois vai falar com Ele. E Senhor, tu prometeste. E eu agora preciso que tu cumpras, porque sem tu cumprires a tua promessa, eu não vou conseguir. Mas Ele pede que façamos a nossa parte. Ele pede que façamos até ao limite que a nossa centralina permite. E a partir daí, Ele vai dar o extra. Será que às vezes, e eu ponho-me a pensar nisto, será que às vezes eu não peço mais ao Senhor por receio de afinal gostar até bastante daquilo que Ele tem para oferecer? Esta questão da responsabilidade, quanto mais Ele me confiar, mais responsabilidade eu vou ter? E eu aposto que às vezes isto nos acontece. Vamos, mas paramos num certo sítio porque temos receio depois das responsabilidades adicionais que o Senhor nos vai dar. Mas, como já mencionamos antes, a nossa responsabilidade vai estar sempre a par da capacidade. Por isso, se eu estou disposto a aceitar mais responsabilidade perante o Senhor, Ele vai me dar a capacidade para lidar com isso. Não duvidem disso. Os irmãos lembram-se, quando o Pedro Fernandes, eles não estão cá hoje, o Pedro Fernandes, quando fez aqui o culto no dia JA, vocês lembram-se daquele testemunho que ele deu em relação ao trabalho dele? O que é que a sua esposa lhe perguntou várias vezes? Ainda bem que se lembram. Já oraram? Eu já experimentei essa técnica nos últimos 6 meses. E experimentei esta semana. E ele responde. Digo-vos que ele responde. Mas ele responde, às vezes, quando não esperamos.
e ficamos assim um bocado assustados. Mas ao dar a resposta, Ele dá-nos também a sabedoria para lidar com essa resposta. Esta luta é contínua. É uma batalha constante que temos com Deus entre sabermos lidar com as situações que Ele nos põe à frente, mas nunca se esqueçam. Deus não nos põe nada à frente nada que não sejamos capazes de lidar com isso. Pode ser bom, pode ser mau. Queria abrir o último verso desta manhã convosco, que se encontra em João, no capítulo 17. João 17, os versos 21 a 26. Que diz assim: Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejamos um como nós, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que o tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quer que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Esta é que é a descrição do nosso Mestre. Não como aquele servo a dizer que és rigoroso, és exigente, tomas o que não é teu. Tu pensas assim, não é teu? Eu vou pagar o maior preço de sempre para aquilo que ele tinha perdido para ganhar novamente aquilo que já tinha sido dele. O convite que ele nos faz é arregaçar as mangas. É investir o nosso dom, o nosso talento na sua causa. Os irmãos já ouviram falar daquelas publicidades que encontram-se muitas vezes nos mundos das ações? Lucros obtidos no passado não são garantia para o futuro? Com Cristo não é assim. Quanto mais eu invisto, maior será o ganho, mas estará com Ele. Esta semana, e já na semana passada, chegou-me aos ouvidos um projeto que eu não vou divulgar para já porque ele ainda está em andamento. Não está a acontecer aqui na igreja, está a acontecer um bocadinho a nível nacional, de uma forma mais pequena. Mas as bênçãos que estão a ser derramadas sobre este pequeno projeto, que começou com poucas pessoas, cada vez mais está a ser uma rede maior. Está a ser uma missão que se considerava difícil. E sabem aquele cenário de alguém chegar ao pé de uma porta e de pontapé abrir uma porta? É quase isso. Parece que Deus chega ao pé de uma porta e Ele abre uma. E a gente chega à frente de outra e agora? E Ele, aberto. Chega à próxima e Ele abre. Chega à próxima e Ele abre. Quando eu souber o desenrolar total desta história, a próxima vez que eu estiver aqui, eu vou partilhar convosco. Logo à tarde, fiquem aqui. Descubram entre vós quais são os vossos dons. Envolvam-se com os departamentos. E ponham as mãos à obra. Quem esteve aqui na quarta-feira lembra-se um dos hinos que nós cantamos? Trabalhar e orar. Aonde? Então, se os irmãos sabem, é na hora. Vamos lá. O tempo está a acabar. E Cristo está à espera. Diz, onde é que estão os meus trabalhadores? Onde é que estão os meus mordomos, os meus gerentes? Eu já vos ensinei como fazer e vou continuar a investir em vós. Vou continuar a formar-vos e a ensinar-vos como fazer. Vocês têm que estar disponíveis. O resto, eu farei. Não tenham medo de investir nos talentos que Deus vos concedeu. Que me concedeu a mim. Estão com frio?
trabalha para aquecer. Feliz sábado.